Para concluir esse primeiro capítulo nosso, eu quero falar sobre os principais paradigmas de aprendizagem. Por que nós chamamos aqui de paradigmas? A gente não fala de algoritmos ou técnicas. Porque um paradigma ele se refere a uma classe, a um conjunto de métodos que compartilham alguma filosofia comum. E nós vamos falar de paradigmas de aprendizagem supervisionada, semi-supervisionada e não supervisionada. Na aprendizagem supervisionada, ela é caracterizada por um conjunto de dados que eu tenho não apenas as características dos objetos, mas eu também tenho um alvo, ou seja, aonde eu quero chegar, tá? Então vamos dar um exemplo. Eu já falei aqui para vocês da detecção de fraude em cartão de crédito. Vamos supor que eu queira construir um modelo de identificação de fraudes em cartão de crédito. Como que eu faço isso? Eu parto de um conjunto de dados históricos sobre transações de cartão de crédito. Esse conjunto vai ter algumas transações que são normais e outras transações que são fraudulentas, certo? Historicamente eu tenho essa informação. Quando eu tenho a informação da saída desejada, se é normal ou se é uma transação fraudulenta, eu digo que esse dado é um dado rotulado. Aí você pode perguntar, ora, mas se eu já tenho essa saída desejada, para que eu preciso do meu algoritmo? Eu preciso do meu algoritmo, eu preciso do meu modelo, porque o meu objetivo é construir uma ferramenta, uma solução que aprenda, a partir desses dados históricos, a classificar um novo objeto cuja classe eu não conheço. Então é como nós. Quando a gente vai estudar para uma prova, o que a gente faz? A gente pega um conjunto de exercícios lá, a gente resolve os exercícios, olha o gabarito, vê se a gente acertou, e toda vez que a gente acertou, a gente dá um ok, vai em frente. Quando a gente erra, a gente avalia o nosso erro, tá? Então eu calculo lá a minha saída, comparo com o gabarito, que é o que eu estou chamando aqui da saída desejada, ou do rótulo. Fazendo a diferença entre o gabarito e a minha resposta, eu tenho o meu erro e eu aprendo com o erro, tá? Então esse erro ajuda o algoritmo a aprender. A filosofia da aprendizagem supervisionada é exatamente a mesma. Eu vou usar um conjunto de experiências passadas, nas quais eu tenho a saída desejada, vou treinar o meu modelo, vou calcular o meu erro, esse erro realimenta o meu modelo, o meu algoritmo, e vai corrigindo o algoritmo ao longo do tempo. Mesma coisa quando a gente quer aprender a dirigir, certo? Eu quero aprender a estacionar, eu quero aprender a fazer baliza. Então eu vou lá, tento fazer uma baliza, não ficou muito bom, o carro ficou longe da guia, ou ficou muito perto da guia, então eu vou lá, olho o tamanho do meu erro, para depois eu corrigir e vou fazendo isso até que eu tenha uma solução satisfatória, o meu erro seja pequeno o suficiente para atender aí os pré-requisitos da minha tarefa. Essa é a fase de treinamento, é a fase de aprendizagem. Eu olhei a história, aprendi com essa história, e uma vez que eu aprendi com a história, eu tenho a próxima fase agora, que é a fase de aplicação do meu modelo. Aqui eu já tenho o meu modelo treinado, eu aprendi a estacionar. Agora eu vou para a rua, né? Pego o carro, saio dirigindo e eu simplesmente vou usar aquele modelo que eu já aprendi, aquele meu modelo mental, e vou estacionar. E a minha expectativa é que toda vez eu estacione bem, porque eu aprendi suficientemente bem a resolver aquele problema, tá? No caso do nosso exemplo de transações normais ou fraudulentas em cartão de crédito, a mesma coisa. Eu treinei o meu modelo para identificar a transação normal ou fraude, e depois que o modelo estiver treinado, ele está aqui, eu pego uma transação, chegou lá o Leandro, passou o cartão de crédito dele na máquina, a transação imediatamente cai lá no algoritmo, o algoritmo vai decidir se é uma transação normal, se é uma transação fraudulenta, em função das características daquela transação. Ele vai me entregar uma predição, vai me entregar um rótulo para aquela transação e o sistema tomou a decisão a partir da aprendizagem que nós fizemos aqui no passo anterior. Esse é o resumo aí do processo de aprendizagem supervisionada. Eu treino um modelo a partir de um histórico de conhecimento que eu tenho e depois eu aplico esse modelo para resolver o meu problema. Quando a gente faz essa aplicação do modelo, a gente está testando o que a gente chama de capacidade de generalização. Portanto, a capacidade de generalização é a capacidade que o meu algoritmo tem de responder a objetos
que eu não usei para o treinamento. Então são objetos não rotulados. Tá? Eu não tenho a classe dele a priori. O algoritmo que vai me dizer a classe. Tá? Então isso é a capacidade de generalização. Na aprendizagem não supervisionada, eu não tenho informação sobre a classe desejada. Aí você vai falar, poxa, mas se eu não tenho informação sobre a classe desejada, o que o algoritmo vai fazer? Né? Que tipo de decisão ele pode tomar olhando só para as características do dado? Então, vamos pensar no seguinte exemplo. Vamos pensar que eu quero usar um algoritmo de aprendizagem não supervisionada para categorizar um conjunto de frutas. E aí eu tenho lá uma esteira, eu tenho uma fazenda, nessa fazenda eu produzo, sei lá, banana, laranja, maçã, pera, várias frutas. E eu tenho uma esteira que vai fazer a categorização automática dessas frutas. Nessa esteira eu tenho câmeras, e eu posso ter, além das câmeras, eu posso ter, por exemplo, uma balança. E toda vez que passa uma fruta, eu capturo a imagem dela e eu vou extrair características como cor, como forma, e vou extrair também, por exemplo, o peso. Tá? Vamos supor que tem essas três variáveis, cor, forma e peso. Se eu pegar um conjunto de laranjas, a gente sabe as cores, a forma e o peso aproximado ali de uma laranja. Né? Ela vai ser ou laranja ou meio esverdeada, ela é aproximadamente esférica, um pouco achatada nas pontas. E o peso ali, sei lá, 120 gramas, 150 gramas, deve pesar mais ou menos isso aí, uma laranja. Né? E a banana é uma fruta completamente diferente, ela é uma fruta mais comprida, ela geralmente é amarela para o esverdeado. E o peso talvez um pouquinho mais leve que a laranja, ou ali depende do tipo de banana também, né? A gente tem diferentes bananas. Mas a essência do que eu quero dizer para vocês é o seguinte: todos esses objetos, eles têm um conjunto de características que são específicos da categoria de objeto, tá? Então, as bananas têm as características de bananas, as laranjas de laranja, as maçãs de maçãs e assim por diante. E o que esse algoritmo não supervisionado faz é, olhando simplesmente as características dos objetos, ele vai tender a separar aqueles objetos que têm características similares em determinados subconjuntos, que nós chamamos de grupos, que vão ser diferentes dos grupos dos outros objetos. Só para ilustrar para vocês, a gente faz isso de maneira muito natural. Tá? Então eu vou pegar dois exemplos aqui. A maior parte das pessoas, quando vai organizar o seu guarda-roupa, você chega lá, você pega o guarda-roupa da pessoa, ele vai ter uma gaveta com, sei lá, cuecas e meias, no caso dos meninos, né? Calças, camisas, e no caso das meninas, ela pode ter uma gaveta lá com saias, com macacão, enfim. Mas a gente faz essa organização de maneira natural. Às vezes, a gente nem aprendeu isso com os pais. Nós, naturalmente, vamos lá e a gente cria essa organização que é baseada essencialmente nas características dos próprios objetos. Tá? Tem gente que faz combinações olhando, por exemplo, a composição. Né? O cara põe lá uma calça, um cinto, uma cueca, uma camisa, uma gravata e um paletó, tudo seguindo um padrão que ele quer vestir. É menos comum, mas também é possível. Tá? Para concluir, então, na aprendizagem supervisionada, o que os algoritmos dentro desse paradigma fazem é, eles buscam as características dos próprios objetos, comparam esses objetos entre si com base nessas características e organizam os objetos de forma que objetos que sejam similares pertençam às mesmas categorias, que são categorias diferentes dos outros objetos que também são similares entre si, tá? E, portanto, no caso do exemplo das frutas que eu dei, o próprio algoritmo vai ser capaz de identificar que as maçãs têm características similares ali, vão compor um grupo, as bananas têm outras características, comporão outro grupo, e as maçãs outras características que comporão outro grupo também. E um aspecto bastante importante é que a saída desses algoritmos são os dados agrupados, mas o algoritmo ele não tem a capacidade sozinho de explicar esse contexto, né, de dar um rótulo, uma especificidade de domínio. Então o algoritmo ele vai te dizer, olha, isso aqui é um conjunto de frutas, esse aqui é outro conjunto, ou outro grupo de frutas, e esse é um outro grupo de frutas. Vai ter que vir um especialista de domínio e falar, ah, isso aqui são as laranjas, aquilo ali são as bananas e aquilo outro são as maçãs, tá? E, portanto, esse especialista de domínio é uma pessoa muito importante para, ao final do processo de aprendizagem não supervisionada, dar significado para os grupos que foram gerados. Da mesma forma que na aprendizagem supervisionada, na aprendizagem não supervisionada, eu também tenho uma fase de treinamento e depois uma fase de aplicação.
Na fase de treinamento, o algoritmo identifica os grupos, o especialista de domínio dá significado para os grupos, e aí eu vou pegar um objeto cujo grupo, ou seja, cujo rótulo eu não conheço, vou aplicar no meu algoritmo treinado e lá eu vou ter esse objeto rotulado, tá? Então, no caso do nosso exemplo aí da esteira de classificação de frutas, depois que eu passei pelo processo de aprendizagem supervisionada, que separou os 3 grupos de frutas, o meu especialista de domínio deu significado para cada um dos grupos, eu vou colocar essa solução lá em produção, na minha esteira, e toda vez que passar uma banana, ele vai ler as características, vai comparar com aquele grupo de bananas que foi rotulado na etapa de aprendizagem e vai dizer, opa, isso aqui é uma banana, tá? Então, a partir do momento que eu treinei o meu algoritmo, e dei significado por meio aqui do meu especialista de domínio, ele vai funcionar praticamente como um classificador, tá? Porque os grupos já foram definidos e já tem um significado, certo? Bom, e por fim, eu quero falar sobre o paradigma de aprendizagem semi-supervisionada. Esse paradigma, ele é um intermediário entre a aprendizagem supervisionada e a aprendizagem não supervisionada. Qual que é o caso que acontece aqui? Vamos considerar que apenas uma parte dos meus dados seja rotulada. Isso é muito comum, por exemplo, em dados que são gerados continuamente. Imagina que eu vou construir aqui uma aplicação para classificar tweets. Tá? Vamos supor que eu quero classificar tweets políticos, se eu quiser, em tweet que está falando da direita ou da esquerda, tá? Seja lá o que significa exatamente direita e esquerda. Mas eu vou criar uma aplicação que vai identificar essas mensagens conforme elas vão sendo criadas. O que acontece, gente? Essas mensagens elas são criadas continuamente num volume muito grande. A aprendizagem supervisionada requer que eu conheça o rótulo a priori. Então eu tenho que saber, para eu poder treinar o meu classificador, eu tenho que saber se a mensagem é de direita ou de esquerda. Como que eu vou fazer isso? A maneira que eu tenho de fazer isso é lendo as mensagens e categorizando. Então eu vou ler as mensagens, vou categorizar e vou usar isso para treinar o meu classificador. Só que esse é um processo muito custoso, né? Imagina, milhões de tweets sendo gerados continuamente, eu tendo que ficar lendo lá e categorizando para jogar isso no meu algoritmo. Então o que a gente faz? A gente classifica uma parte dessas mensagens manualmente, a gente rotula, né, uma parte dessas mensagens e outra parte não. A gente usa as mensagens rotuladas, os dados rotulados para treinar o algoritmo. A gente treinou o algoritmo, aqui está o algoritmo treinado. Aí eu vou pegar os dados não rotulados, vou jogar no algoritmo, o algoritmo vai rotular e eu vou usar esses dados agora rotulados para o algoritmo para treinar novamente o algoritmo. Então o algoritmo vai sendo continuamente treinado com dados rotulados pelo próprio algoritmo, tá? Então a ideia da aprendizagem supervisionada é, eu tenho uma parte dos dados rotulados, uma outra parte não rotulada, e eu vou usar o próprio algoritmo treinado para rotular os dados não rotulados que vão realimentar o meu sistema continuamente. Então, para concluir esse primeiro capítulo aqui do nosso curso, nós temos aí um conjunto de 9 exercícios. Eu vou pedir que vocês façam esses exercícios, tá? A resposta a todos esses exercícios foi falada ao longo aqui do nosso curso, da nossa explicação, e boa parte dessas respostas também está praticamente escrita dentro do material. Então, muito obrigado aí pela participação de vocês e espero contar com vocês aí no nosso próximo capítulo do módulo 1.